Então, vou começar aqui. Bom, pessoal, quem é o Fred Batista, né? Eu vou falar um pouco devagar, porque eu sei que o português do Brasil é um pouco diferente do português de vocês, apesar de nós termos sido colonizados ali pelos portugueses, tiveram algumas variações do português, né? E algumas palavras aí a gente acaba trocando. Mas eu moro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, lugar de praias muito bonitas, não tão bonitas quanto as de Moçambique. As de Moçambique acho que devem ser mais bonitas que a do Rio de Janeiro, mas um dia ainda vou visitar aí o Manuel e curtir a praia aí em Moçambique, tá? Vamos fazer um É, intercâmbio, certo? vamos fazer um intercâmbio. Sou VCP desde 2007, 18 anos aí já trabalho com VMware, tá? E entrei na VMware há 10 anos atrás como funcionário VMware, tá? Então aqui estão algumas fotos em 2017, 2023, 2025. Vejam que 2023 e 2025 eu estou com o mesmo casaco. No Rio de Janeiro não faz frio, então eu só tenho um casaco. Então, por onde eu vou com o lugar que está mais frio, eu uso esse mesmo casaco, tá, pessoal? Aqui está o meu e-mail da Broadcom, tá? Se vocês quiserem tomar nota, fbratista@broadcom.com. Fiquem à vontade em me mandar e-mail, em tirar dúvidas, se vocês quiserem. Às vezes eu levo um tempinho mais aí para responder, mas sempre respondo, tá bom? Então vamos deixar de falar sobre o Fred, vamos falar sobre a Broadcom e a VMware, né? Então, a VMware lançou o seu primeiro produto em 1998 e de lá até agora ela já foi adquirida algumas vezes. Então, não é a primeira vez que a VMware foi comprada, tá? Então, a primeira aquisição foi da EMC em 2003. Então, a EMC comprou a VMware, tá? Em 2003. Não tivemos muitas alterações nos produtos, né? A gente teve o lançamento aí do VMware vSphere, que era um bundle, que era vCenter mais SXI. Antigamente, antes de 2003, a gente comercializava era o ESX, que é o Elastic Sky X, né? Então a gente comercializava o ESX com o vCenter. Então, a gente tinha o vCenter mais o Elastic Sky X. E aí, em 2009, tivemos o lançamento do vSphere, que era esse bundle com alguns features, tá? Em 2013, fizemos a aquisição do NSX. Então, o NSX era uma empresa que era a Nicira. Então, a VMware comprou a Nicira, a AMC comprou a Nicira e absorveu o produto dela, que era o NSX, que é um SDN, tá? Começando pelo NSXV e hoje a gente já está no NSXT, né? O NSX Data Center. Em 2015, a Dell comprou a AMC e aí levou de trocado aí de brinde a VMware, tá? Qual é a diferença da compra da Dell para a AMC, né? A Dell começou a utilizar alguns produtos da VMware como um software AM numa plataforma que eles chamam de VxRail. Então a gente tinha uma appliance, que é um VxRail, que é de hiperconvergência, né, que tinha o seu licenciamento ali, o seu software rodando, que era o VMware com vSAN ali, né? Então, boa parte da hiperconvergência, né, começou a surgir ali através da Dell, mas se expandiu para outros fabricantes também. Então a gente tem hiperconvergência com vSAN na Lenovo, na HP, então todos esses fabricantes tinham também o seu software de hiperconvergência com o VMware, né? Ah, em 2015, lançou-se o VCF, com outro nome, mas já era o VCF, tá? Que era o Evo SDDC, que é o SDDC Manager hoje que a gente utiliza no VCF de hoje. Qual era a ideia desse Evo SDDC? Era apoiar grandes data centers na criação de clusters. Então, ele automatizava a criação de clusters, tá? Principalmente nos hyperscalers. Então, AWS, Google, Microsoft, né, que começaram contratos com a VMware dos seus data centers para oferecer VMware dentro dos seus data centers, utilizavam o SDDC, o Evo SDDC. Então, o VCF não é coisa nova. O VCF tem mais de 10 anos dentro do mercado já, tá? Ele tinha outro nome. Em 2016, ele passou a se chamar VCF, tá?
e aí já totalmente integrado com a AWS. Então a AWS foi o primeiro hyperscaler a oferecer serviços VMware e ele rodava dentro de casa, ele já rodava o VCF. Então nesse momento nós tínhamos o VCF que era ofertado principalmente para os hyperscalers e tínhamos alguns clientes já no Brasil estudando o uso do VCF, tá? E em 2023 a Broadcom comprou a VMware, tá? O que tem de diferente das primeiras opções do VMware para as opções de VCF ali em 2016, né? Aqui é o Pat Gelsinger, em VMware de 2016, já falando que a cloud privada era o futuro, né? Assim, que transformar a sua infraestrutura dentro de casa em uma cloud privada era o caminho do futuro. No mesmo ano, no AWS reInvent, né? O Andy Jassy, que era o CEO da AWS, ele falou que cloud pública era o futuro, que não fazia sentido você investir numa cloud dentro de casa se você já tinha pronto isso na nuvem pública, tá? E no ano seguinte, no VMworld 2017, tanto o Andy Jassy quanto o Pat Gelsinger, no mesmo palco no VMworld 2017, eles falavam que a cloud híbrida é o futuro. Olha, mas eles ficaram amigos? Não, não é isso. Eles são dois homens de negócio, tá? O Pat Gelsinger viu que tinha muitos clientes migrando para a nuvem pública. O Andy Jassy viu que tinha muitos clientes que estavam na nuvem pública e estavam voltando para dentro de casa porque estavam achando muito caro a nuvem pública e eles precisavam fazer alguma coisa para não perder cliente. Nem o Pat Gelsinger queria perder seus clientes de VMware dentro de casa e nem o Andy Jassy queria perder seus clientes na nuvem pública. Então eles foram lá e fizeram uma parceria e lançaram aí o AWS, o VCF na AWS, o VMC na AWS, tá? O VMC, como a gente conhece hoje. Então era ofertar VMware dentro da nuvem pública. Olha, se o pessoal gosta tanto de VMware, que tal a gente ofertar aqui na AWS também? Então eles fizeram essa parceria e fizeram esse teatro aí para falar para todo mundo que a cloud híbrida é o futuro. E eu realmente acredito hoje que nem cloud pública, nem 100% na cloud pública, nem 100% em cloud privada. Eu acho que você vai ter serviços rodando em nuvem pública e vai ter serviços rodando dentro de casa. Então o futuro realmente é uma cloud híbrida, tá? E aí vem, né, o seu Rocktan. Rocktan, ele é malaio, é um chinês malaio. Ele se formou no MIT, tá, nos Estados Unidos. Ele é um cidadão americano e fez pós-graduação em Harvard. É uma pessoa muito inteligente, extremamente inteligente, talvez mais inteligente que nós todos juntos aqui. Se somar todos os nossos QIs aqui, ele deve ter um QI maior que o nosso. Só que ele é uma pessoa de negócios, tá? A VMware vinha perdendo mercado para a nuvem pública, vinha perdendo capital, né, valor de mercado, e estava passando por algumas dificuldades financeiras, né? Nós tínhamos um quadro de funcionários muito inchado, tinha muitas pessoas, muitos diretores, muitos VPs, muitos chefes e muitos produtos. Nós tínhamos mais de 1.000 SKUs, mais de 1.000 produtos, tá? Então ele fez uma proposta para o Michael Dell, que é o CEO da Dell, para comprar a VMware. Olha, Michael Dell, eu sei que você está tendo dificuldades com a VMware, vou aqui gastar 69 bilhões de dólares para comprar a empresa. Topa, lógico, o Michael Dell na hora, né, maior acionista, hoje ainda é o maior acionista da VMware e da Broadcom, como pessoa física, ele topou e ganhou aí alguns milhões de dólares aí nessa oferta, tá? Aqui é um quadro para vocês terem uma ideia de como o Rocktan é, é, ele é um cara de negócios, ele é um cara que tem visão de futuro, tá? Então, do lado esquerdo são as ações da VMware ao longo dos anos aí, desde 2018 até 2023. Vocês viram que ele deu um pico ali de 170. Quem vendeu, vendeu. Eu vendi algumas ações aqui. E depois ela caiu bastante e veio se estabilizando ali lateralmente. Ou seja, a gente não crescia, mas também a gente não reduzia. E estava em 110, né, dólares. Ah, o Rock viu isso. E aqui você tem de 2023, de quando o Rocktan comprou a VMware até hoje.
Você vê que ele comprou a VMware, a ação da Broadcom estava valendo 160. A gente teve pico aí antes da entrada do Trump de US$ 240. Então, quem comprou ações da Broadcom em 2023 está rindo à toa agora. Está rico, está milionário. Tá? Então, é um cara que tem visão de futuro, é um cara de negócios. Então, ele enxugou o nosso quadro, foi, foi pesado, tivemos muitas demissões na empresa, muitos amigos saíram, tá? Mas era necessário para poder fazer o ajuste financeiro da empresa. Tá? Então, o que que ele anunciou lá em 2023, né, em 2024? Primeira coisa que ele fez, a VMware ela estava tentando sair do modelo de licenciamento perpétuo. Ela tinha essa vontade. Alguns produtos já eram subscrição em 2023. O Horizon, né, como a gente conhecia, ele já era um produto de subscrição. Ele não tinha mais licenciamento perpétuo. Então essa história, essa conversa, o Rock acabou com o licenciamento perpétuo e agora é tudo subscrição. Não. A gente já tinha planejado isso. Tá? Já estava planejado, já estava em roadmap. O que ele fez foi, a partir de amanhã, vamos botar em prática o que vocês estão planejando. Então acaba tudo que é licenciamento perpétuo e passa a ser subscrição. Tá? Então ele foi lá e bancou essa mudança, o que a gente já tinha planejado. Então não foi uma ideia dele, essa ideia já era da VMware, a gente já tinha essa ideia. Tá? Também já era ideia da VMware sair do licenciamento por CPU para licenciamento em cores. Por quê? A pastilha de CPU ela tem cada vez mais cores, cada vez mais capacidade. Então a gente tinha 300 VMs rodando às vezes em duas CPUs, em duas licenças VMware, que eram muito baratas. Né? A gente está falando do licenciamento. Eu tinha clientes que pagavam $20 o core por licença de VMware. Então, assim, a gente tinha um valor muito barato de licenciamento com descontos muito agressivos. Só que isso, ao longo dos anos, foi prejudicando a VMware como um todo, né? Então, olha, a gente não faz mais sentido a gente vender por CPU, porque senão a gente vai aumentar muito o preço da licença por CPU, né? É melhor a gente basear em cores, que é uma conta mais honesta para dentro da VMware. Então, também se trocou. Então, a gente sai do modelo perpétuo para subscrição e sai do modelo de CPU para cores. Tá? Segunda grande mudança, essa sim foi uma mudança que o Rocktan fez. Olha, dentro da Broadcom, a gente tem muitas patentes de chipset, né? Todo e qualquer equipamento que saia para a internet, que tenha comunicação Wi-Fi ou comunicação com rede física, que seu celular da Apple, seu celular da Samsung, seja qual for ele, tem o chipset da Broadcom dentro dele. Então, 99% dos equipamentos hoje têm o chipset da Broadcom e essas empresas pagam a patente para o Rocktan, para a Broadcom, para usar esse chipset. Tá? E ele não tinha a quantidade de SKUs que a VMware tinha de software. Ou seja, ele falou, não, isso é uma loucura. Eu tenho que ter milhões de pessoas, às vezes mantendo projetos que nem vão para frente. Para quê? Não, vamos simplificar. A gente vai ter 2 ou 3 produtos no máximo. Tá? Então ele simplificou esse portfólio. O Horizon, ele cedeu para a Omnissa. Hoje, quem toma conta do Horizon é a Omnissa. Então, o suporte, desenvolvimento, tudo quem faz é a Omnissa. Tá? E o restante ele simplificou ali dentro para um único produto, né? E ele também tem investindo muito em edge sites, né, em soluções para edge sites e para inteligência artificial. Então ele estabeleceu uma parceria muito grande com a Nvidia. Veja, a Broadcom ela não fabrica placa de GPU. Como ela é uma fabricante hardware, também ela poderia fabricar GPUs, mas ela não fabrica GPUs. Ela prefere apoiar a Nvidia ali na fabricação de chipsets e usando também o chipset da Nvidia. Tá? Então, o ROC ele é um bem. Para que eu vou competir com a Nvidia se a Nvidia já é o melhor do mercado? Só se ela fosse comprar a Nvidia. Então, ele é um cara muito inteligente e fez uma parceria com a Nvidia ali para a gente melhorar essa parte de inteligência artificial dentro do mundo privado. Tá? Basicamente, de todos aqueles 1.000 SKUs que a gente tinha, hoje a gente tem 4 SKUs. Tá? Então, eu vou começar da direita para a esquerda aqui, do mais básico, porque esse é o que a gente vai gastar mais tempo aqui de repente, tá? Então, a gente continua com o vSphere Standard.
Qual a diferença desse vSphere Standard para o vSphere Standard antigo? Algumas funcionalidades ali. Então, por exemplo, aqui você não tem DRS, tá? O DRS não funciona aqui no vSphere Standard. Você não tem Fault Tolerance, não funciona aqui no vSphere Standard. Você tem algumas funcionalidades de cluster e de automação que eles não funcionam no vSphere Standard, tá? O vSphere Enterprise Plus, ele voltou. Ele não existia e ele voltou recentemente. Então, nós temos o vSphere Enterprise Plus, que funciona totalmente ali com DRS, com vMotion, com tudo. Tá? Só ele só não tem a parte do ARIA dentro dele. E nem possibilidade de usar o vSAN dentro desse cara também. Então, eu quero o vSphere Enterprise Plus mais vSAN. Não, não pode. Não consegue. Tá bom? Então, ele é simplesmente um hypervisor com vCenter. Esse cara aqui. Mas você consegue montar um cluster automatizado ali dentro, como o vSphere que a gente conhecia antes. Tá bom? Então, assim, corram do vSphere Standard. Não, não automação nenhuma. Zero. Você vai ter que fazer vMotion na mão aqui. Tá? Quero uma coisa, um cliente é um cliente pequeno, eu tenho 2 nós, 3 nós, cabe o vSphere Enterprise Plus. Tá? Ah, mas Fred, eu tenho alguns clusters de vSphere. Eu quero automação e quero hiperconvergência também. Qual o menor pacote que existe? É o vSphere Foundation. Tá? E aqui ele é um bundle. Por quê? Porque a gente tem o vSphere e aqui já inclui o TKG, olha lá, o TKG, o Kubernetes Grid, que é o nosso VKS, com o vCenter. Então, eu consigo rodar Kubernetes nativamente dentro do vSphere Foundation. Também, a gente conhece também o vSphere Foundation como VVF, tá? Ou VVF. Ele tem o Area Suite Standard. O que tem área de Suite Standard? Depois eu vou falar o que tem dentro de cada um desses. A gente tem a possibilidade de usar vSAN, o Tanzu Application Platform, o vSphere Live Recover, que é o SRM, como a gente conhecia, né? O Site Recovery Manager, e o Avi Load Balance também você consegue comprar separadamente. Tá? Então você pode licenciar com o vSphere Foundation e comprar esses addons separadamente. Tá? Diferente do Enterprise Plus e do Standard, não existe addon para esses caras. Tá bom? E aqui o VMware Cloud Foundation. Por que esse VMware Cloud Foundation ele não é o bundle? Porque vocês vão ver aí no futuro, que a gente vai vir com o VCF 9, esses produtos aqui, eles deixam de ser produtos separados e passam a funcionar todos juntos. Então, no VCF 9, você já vai ter uma única console para operação, uma única console para consumo, com automação, e você cada vez menos vai deixar de usar o vCenter. Tá? Então, hoje você ainda opera o VCF 5 da mesma forma que você opera o VVF, ou seja, você tem lá o vCenter, você tem os SXIs, você abre a console do Area Operation, você abre a console do Area Automation, se você quiser, para fazer as automações, são consoles diferentes, tá? Você tem lá o seu SDDC Manager também e tem todos os addons, tá? Você consegue comprar a parte de Firewall distribuído, a parte de load balance, a parte de site recovery, né? A parte de Tanzu, vSAN, o Private AI, tudo isso, né? E a parte de serviço, tudo isso é um addon que você consegue usar no VCF. Então você tem diferença dos addons que você usa no VCF e dos addons que você usa no VCF Foundation. Fred, eu quero ter a parte do NSX com rede. Eu tenho overlay de rede ou eu quero firewall distribuído. Consigo usar no VVF? Não. Você precisa do VCF para usar o NSX. Tá? Fred, eu quero ter automação, eu quero o Area Automation. Eu consigo usar no VVF? Não. Eu preciso do VCF para usar o Area Automation. Então, basicamente, tirando o SDDC Manager aqui, né, o NSX e o área completo você só pode ter no VCF. Se você tiver o VVF, você não consegue usar. Okay? Então, basicamente, essa é a diferença desses 4 produtos que estão no portfólio hoje da Broadcom, da VMware by Broadcom. Tá? Dando um duplo clique aqui no VCF, né, o que tem dentro do VCF? Tudo isso aqui, desse quadrinho de cima aqui, ele é licenciado por core. Né? Então, quando você compra ali 16 cores, você recebe todos esses produtos aqui de cima.
Então, você tem o SDDC Manager, que vai fazer a gerência de ciclo de vidas de todo esse ambiente aqui, vai fazer gerência de senha, gerência de certificado, vai fazer deploy de clusters, tudo através desse cara aqui, SDDC Manager. Você tem o Area Lifecycle Manager, que gerencia o ciclo de vida do Automation e do Operations. Tá? Então, você faz deploy do Area Automation, deploy do Area Operations através do Lifecycle, tá? Do jeito que funciona hoje. Aqui na parte do vSphere, vCenter, vSphere Enterprise Plus e o VKS, que era o Tanzu, TKG, está aqui dentro também, tudo licenciado na sua última versão. Temos a parte de VCF Networking, se você quiser fazer overlay de rede. Então, a parte de overlay de rede está aqui dentro, também licenciado. O HCX, para quem não conhece o HCX, ele é uma ferramenta de migração. A função dele, ele foi criada para fazer migrações de data center. Então, era um produto que foi criado para uso interno, ou seja, quando você contratava o time de serviços da VMware, ia lá o Bruno para fazer a migração de data centers de um lado para o outro, ele usava esse cara aqui, o HCX. Só que o produto era tão bom, né, que permitia essa mobilidade, você fazer vMotion de um data center por outro, sem ter rede estendida. Isso era tão legal que isso agora está incorporado dentro do VCF. E por que, que ele está incorporado no VCF? Porque a ideia do VCF é ser uma cloud privada, mas com possibilidade de ser cloud híbrida. Ou seja, se eu tenho o VCF dentro de casa e eu tenho o VMC ou AWS, VMC ou AWS, e quero migrar máquinas de dentro de casa para o VMC, fazer vMotion, esse tipo de coisa, o HCX é que te habilita isso. Tá? A Area Operations for Network, o antigo Login Site, ou Networking Site, desculpa. Né? O Networking Site, que está mudando de nome também agora, tá? Ele vai se chamar VCF Networking Operation, tá? Na próxima versão. Então, esse cara aqui, ele faz a gestão de operação da rede. Então, você consegue fazer troubleshooting de rede, quando você usa NSX, através desse cara. Você consegue fazer um planejamento para microsegmentação. Tá? Então, eu quero implementar microsegmentação dentro de casa. Quais regras de Fire eu preciso habilitar? Quem eu preciso negar? Quem eu preciso deixar que funcione? Então, dentro do Area Operations for Network, você consegue fazer esse mapeamento, quem fala com quem, né? Ele já enxerga isso e ele consegue montar grupos de aplicação. Então, ele fala, olha, essa aplicação aqui roda nessa máquina, nesse banco de dados e nesse web server. Eles se falam nessa porta, nessa porta e nessa porta. Deixa somente essas portas abertas e fecha todas as outras portas. Então, ele já te dá essas recomendações de regra de microsegmentação. Então, mesmo que você esteja rodando na mesma VLAN, você tem o firewall entre essas máquinas virtuais ali, que é a microsegmentação. Qual que é a diferença da segmentação para microsegmentação? Segmentação, a gente cria VLANs. Né? Então, a gente está segmentando uma rede com VLANs. A microsegmentação é dentro de uma mesma VLAN eu ter firewall entre esses IPs. Então, entre um IP e outro eu tenho firewall. Essa máquina virtual ela não precisa ir no meu firewall físico e voltar para ter uma regra. Não preciso forçar esse caminho. Dentro do próprio SXI, eu já tenho regras de microsegmentação, regras de firewall, que ele deixa passar algumas portas e outras não, dependendo do caminho que você seguir. Qual que é a grande diferença da microsegmentação com VMware para uma microsegmentação de mercado, por exemplo? Se a gente for usar um concorrente. Que a microsegmentação do concorrente, ela depende de um agente. Eu preciso instalar um agente em cada máquina virtual para ela funcionar. Tá? É como se fosse um firewall do Windows. O firewall do Windows ele não deixa de ser uma microsegmentação. Tá? E as de mercado que a gente tem, instala-se agentes ali. Qual é o problema de eu instalar agente? Primeiro que você está instalando agente em máquina virtual, você aumenta a capacidade requerida para suas máquinas virtuais. A máquina fica mais pesada. E segundo que existem ataques, tá, de ransomware, ataques de segurança específicos para inoperar esses agentes. Tá? E terceiro à medida que essas máquinas vão criando, se você não tiver um processo muito bem construído, a chance de máquinas novas serem criadas sem agentes é muito grande. Aí você só vai lembrar quem não instalou o agente naquela máquina quando você já tem um problema. Então, aqui, usando o NSX microsegmentação,
essas máquinas já nascem com a microsegmentação nativa dentro do hypervisor. Ela nasceu no hypervisor, ela já cai dentro de uma regra de microsegmentação. Você não precisa fazer mais nada, tá? O vSAN. O vSAN é a parte de você entregar storage, tá, para esse cluster. É um storage distribuído, então você utiliza os discos que estão dentro do host SXI, o SXI lá, para poder entregar storage para esses caras. Tá? Então hoje vocês têm dois modelos de vSAN. Você tem o vSAN OSA, que é o original, que você precisa de pelo menos um disco flash SSD nesse servidor e pelo menos um disco magnético para construir um storage, porque o disco flash vai fazer ali a parte do cache e o disco magnético vai estocar todos os dados. Tá? Então a leitura e a escrita ali ele passa por esse disco de cache antes de ir para o disco de dados. Hoje a gente tem o ESA, que é uma estrutura nova de vSAN. Você não precisa dedicar um disco só para cache. Se eu tenho um disco de 1 tera lá, SSD para cache, ele não serve para armazenar dados, é só para cache. Então eu perdi aquela capacidade. Hoje, se você tiver discos NVMe no seu servidor, se tiverem todos os discos bonitinhos NVMe ali, você consegue usar todos os discos, tanto para cache quanto para escrita e leitura. Então, fica tudo no mesmo pool. Isso aumenta a capacidade e performance também. Tá? Dentro do vSAN ESA, usando NVMe, você consegue ter a mesma performance de RAID 1 com RAID 5. Tá? Então, melhorou bastante a performance desse cara. Ele tá sendo. Tem muito investimento em cima do vSAN, tá? Desenvolvimento. Data Service Manager. Esse é um cara novo. Quando eu operava o ambiente, eu não utilizava, tá? Mas ele é uma console de gerenciamento de bancos de dados. Então você consegue criar bancos de dados, entregar bancos de dados, gerenciar database, tudo através desse serviço dentro do VCF. Tá? Se você usa Kubernetes dentro do seu VMware, precisa entregar algum banco de dados, ele consegue entregar esse banco de dados para dentro do seu container, tá? E fazer a gerência desse banco de dados dentro do seu container através dessa console. Tá? Então, ele vem com alguns bancos de dados nativos ali, tá? Open source, que você pode utilizar junto com o seu Kubernetes, mas você consegue adicionar outros ali para ele fazer a gerência também. Isso aqui é bem legal. Em Private AI, a gente usa bastante esse cara aqui, porque a gente precisa do Vector Database, né? Então, a gente acaba usando bastante esse cara aqui, tá? Que mais? Jumpstart Workshop for VCF. Você comprando licenças de VCF, somente funciona para VCF, dependendo da quantidade de licenças que você compra, do período que você compra, de 1, 3 ou 5 anos, você tem de forma gratuita esse Jumpstart Workshop, ou seja, você tem uma pessoa de Professional Service da VMware que vai lá te ajudar a subir esse ambiente. Tá? Então ele vai te ajudar, vai montar a arquitetura com você, tudo isso sem custo. Tem um outro ponto também que aqui, dependendo da quantidade de licenças e o tempo que você comprar, todos os treinamentos do portal de learning da VMware lá também são gratuitos. Você não precisa pagar mais crédito nenhum para fazer treinamento. Fica tudo gratuito, você pode utilizar qualquer treinamento a hora que você quiser. Tá? E é tudo suportado pelo time lá, VMware by Broadcom de suporte. Tá? E eu vou falar para vocês, experiência minha. Melhorou bastante o nosso suporte. Melhorou bastante. Tá? Adicionou uma pessoa a mais ali, porque quando você liga para o suporte da Broadcom, você cai numa pessoa que é generalista, que ela conhece desde VMware, a CA, Symantec, conhece tudo da Broadcom. Ela vai entender qual produto que você quer abrir o chamado e ela vai direcionar já para um especialista. Tá? Então, e esse especialista ele consegue atender bem. Então, a minha experiência com meus clientes é que eu tinha expectativa que fosse piorar e não, melhorou. Porém, não tem suporte em português. Eu não sei se em Moçambique vocês falam português e inglês, mas aqui no Brasil a gente só fala português. Então, pra gente isso pegou bastante. Então, eu tenho clientes que não falam inglês e aí a Entendo. gente precisa. IT é inglês. É. Nosso suporte, Somente. muitas das nossas compras é feita aqui, mas com suporte.
as grandes empresas, as companhias têm sucursais ou ficam mais na África do Sul. Eles falam inglês, então é inglês. Legal, legal. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente não. A maioria das pessoas não falam inglês, é uma minoria muito pequena que fala inglês. E para os clientes ficou ruim isso, e eles acabam tendo que contratar uma pessoa ali que fala inglês para poder intermediar essa comunicação com o suporte, tá? Antigamente, quando a gente tinha o suporte lá na Costa Rica, o pessoal da Costa Rica falava português, inglês e espanhol, né? Então era mais fácil para a gente, tá? Vamos falar um pouquinho dos add-ons, bem rapidamente aqui. Então, comprei VCF que vem com vSAN aqui dentro, Fred. Por que que tem um add-on de vSAN aqui embaixo? Porque o seu vSAN aqui, quando você compra, você tem direito a 1 TB, 1 TB por core. Se eu comprei 16 cores, eu tenho direito a 16 TB, tá? Mas às vezes tem clientes que têm mais que isso. Então, se ele precisar de mais, ele compra add-ons de vSAN para complementar a volumetria que ele precisa, tá bom? Aqui em cima ainda, AVE Load Balance, né? A parte de Load Balance avançado e o AF com AVE, você pode implementar também, que também é um add-on. Private AI Foundation, você habilita funcionalidades para construir uma IA privada dentro desse ambiente do VCF. Tá? Então, usando automação, usando VKS, usando Data Service Manager, você consegue entregar uma Deep Learning VM já para o seu cientista de dados, lá, seu Data Science, para ele trabalhar lá no LLM dele, para ele trabalhar no Large Language Model que ele está construindo ou que ele está treinando dentro de casa. Ele não precisa treinar isso na nuvem, ele pode treinar dentro de casa. Tá? Tem alguns requisitos de hardware, você precisa ter uma placa NVIDIA, enfim, para rodar o IA dentro de casa, mas esse cara aqui te habilita você entregar uma IA privada para o seu cientista de dados trabalhar. Tá? Serviços de suporte, são serviços extras, né? Eu quero uma pessoa, um gerente de suporte que me acompanhe nos chamados, que escale os chamados, que faça root cause análise dos meus chamados. Então você contrata esse SAM, esse Support Account Manager. Eu quero uma pessoa que me ajude na adoção dos produtos, que faça reuniões semanais comigo, me fale dos pets que eu tenho que aplicar, me ajude a montar uma arquitetura, me ajude a implementar produtos novos que eu comprei e eu não sei implementar. Esse cara é o Bruno Ribeiro, que está aí na Meeting, que é o TAM, Technical Adoption Manager. Então, esse é o papel do Bruno hoje na VMware Brasil. Ele trabalha como um TAM, tá? Se eu tivesse um TAM em todas as minhas contas, a minha vida seria mais fácil. Pode ter certeza. E tem o Dedicated Technical Support Engineer. Esse cara é um engenheiro de suporte que ele vai atender as suas ligações quando você abrir um chamado. Então você vai ter uma única pessoa que sempre vai atender seus chamados. Qual é a facilidade disso? Essa pessoa, ela conhece seu ambiente, ela te conhece pelo seu nome, você vai falar com ela várias vezes durante o ano, ela conhece tudo de como funciona do seu ambiente. Então fica muito mais fácil você abrir chamado no suporte para uma pessoa que já te conhece, já conhece seu ambiente e que é especialista em alguma coisa. Por exemplo, Fred, eu tenho muito NSX aqui no meu ambiente. E eu não quero ter que abrir um chamado toda vez e ter que falar com duas, três pessoas até falar com o meu especialista de NSX. Eu quero um especialista de NSX para falar com ele sempre. Aí você contrata esse add-on do Dedicated Technical Support Engineer em especialista em NSX. Então, esse técnico, esse consultor, ele vai ser especialista no produto que você quiser e ele sempre vai atender seus chamados, tá? Então, isso é bem legal também. Vindo aqui, Live Recovery. Vocês lembram do SRM, Site Recovery Manager? Então, agora ele se chama VMware Live Site Recovery, né? Que é o LSR. A gente deixa de chamar ele de SRM, ele passa a chamar LSR, tá? Que é o nosso VLR. E o Live Cyber Recovery, que era o nosso VCDR antigo. Qual a diferença do VLR para o VLSR? Esse Cyber Recovery, ele só funciona na nuvem da AWS. Ou seja, a gente precisa de um contrato com a AWS para VMC. E ele protege os seus dados na nuvem. Né? E ele faz proteção contra ransomware também. Então, ele não é um DR site-site, ele é um DR site-nuvem. Tá? Então, se todo o meu ambiente foi infectado, eu tenho um ransom, foi sequestrado as minhas máquinas, eu vou lá no AWS, eu subo 3 nós,
on demand de VMware. Eu vejo qual ponto de backup dos meus dados ainda não estava infectado, tá? Porque a gente tem uma ferramenta de ransomware que roda aqui dentro, cybersecurity que roda aqui dentro. Então ela consegue fazer essa análise, ela vai falar para você, olha, o ponto de restauração onde você ainda não estava infectado era esse dia. Quer restaurar suas máquinas virtuais desse dia? Aí você fala, ok, quero restaurar. Aí ele vai fazer um restore, você vai olhar, um instante restore, só para você olhar se essa máquina realmente não está infectada. Você dando ok, aí ele constrói 3, 4, quantos nós você quiser dentro do VMC no AWS, tá? Para poder subir o seu ambiente provisoriamente lá, enquanto você recupera o seu ambiente dentro de casa. É uma solução bem legal para Cyber Recovery, tá? O SRM, ele não tem, por enquanto, tá? Por enquanto, dando aí um spoiler, que no futuro existe a possibilidade dele vir com essa solução de Cyber Security também para dentro de casa. Mas o que ele faz? Ele tem uma console de gerência de DR, onde você consegue criar planos, DR plans, né? Você consegue criar planos de DR de um site para outro. Então você faz o backup ali, os snapshots de um site, das suas aplicações de um site, e protege em outro site. E quando acontece de você precisar startar esse DR, você vai lá nessa console e fala, ó, quero startar o meu DR. E aí ele vai seguir o plano com a sequência que você montou, quem sobe primeiro, quem sobe por último, tempo. Ele faz testes de DR, né? Quanto tempo levaria para eu subir meu ambiente todo do outro lado? Então você consegue simular, ele te dá um relatório disso para você apresentar para o seu gerente, de quanto tempo está demorando. Se tiver algum erro para subir, ele vai te apontar, ó, essa máquina ou essa aplicação não subiu, você consegue montar. Você consegue trocar o IP das máquinas também. Olha, meu site não tem VLAN estendido, eu preciso trocar os IPs. Então ele consegue trocar os IPs para você. Então tudo isso faz o SRM também, tá? Menos a parte de cybersecurity. VFan é a parte de NSX com Firewall. Então, antigamente o NSX ele vinha embarcado com Firewall e com Firewall com Advanced Threat Prevention. Agora ele não vem mais, vem separado. Então, se você quiser só overlay de rede, só a parte de rede, já vem embutido dentro do VCF. Eu quero botar microsegmentação, você precisa de um addon. Por que que isso aconteceu? Porque tinha muita gente que não comprava o NSX porque já tinha uma ferramenta de microsegmentação dentro de casa, uma ferramenta de segurança. Então, não posso comprar o NSX porque eu já comprei esse produto aqui, eu estou comprando dois produtos que fazem a mesma coisa. Mesmo ele querendo usar só a parte de overlay de rede. Então a Broadcom separou isso e agora isso não é mais problema. Você quer a parte só de redes? Beleza, já está dentro do VCF. Você quer a parte só de Firewall? Ok, então tem um addon aqui só de Firewall. Eu quero uma parte de Firewall, mas também eu quero Advanced Threat Prevention. Eu quero examinar cada pacote por pacote ali para ver se tem algum problema de vírus, algum problema de segurança. Você também consegue licenciar com Advanced Threat Prevention. Tá? Então, desde microsegmentação até a parte de ATP, você tem também aqui para complementar o seu NSX. Tá? É, aqui VCF Service e Lifecycle Support, então Pro Cloud Services, então se você tiver nuvem híbrida, se você tiver nuvem pública e nuvem dentro de casa, você consegue contratar uma parte de serviços de cloud profissionais para isso, tá? Você tem o Extended Expert Services, que é um residente, antigamente a gente chamava de PSO residente, hoje a gente chama de Extended Expert Service, é botar uma pessoa do seu lado, na sua empresa, com crachá. Hoje não é mais crachá VMware, né? Hoje é crachá Broadcom. Eu inclusive, estou usando a blusa da VMware aqui. Mas nas reuniões da empresa tem que usar da Broadcom. É, então você consegue botar uma pessoa com crachá da Broadcom do seu lado, que conhece tudo de VMware, para trabalhar junto com você. Tá? Aí um ano, 2 anos, 3 anos, um mês, você vai comprar ali quanto você precisa. Tá? E a parte Tanzu. Tanzu Platform, a parte de suporte é o Spring e a Data Suite, que é a parte de banco de dados para Kubernetes. Tá? Vamos lá. 1h20. A gente tem até que horas, Manuel? Até as 1h20 aqui no Brasil, tá, gente? Aí provavelmente para vocês já devem ser 6h20, é isso? Pode extrapolar, mas não estava marcado para até aqui 6h45. Tá bom. Ok, beleza. Vamos lá. A segunda opção, lembra daqui da primeira opção que eu mostrei aqui? Eu acabei de apresentar para vocês, foi o VCF, que é a opção onde a gente está mais investindo dinheiro, onde tem mais desenvolvimento, é onde a gente entrega
uma experiência de cloud pública, só que dentro de casa com cloud privado. Tá? A ideia é essa. Agora vamos para esse bundle aqui que é o vSphere Foundation, que é um bundle um pouco mais simples. Tá? Tudo que tem aqui dentro, também licenciado por Core. Então você tem o vCenter. Quantos vCenters você precisar? Não tem limite de vCenter, nem no VCF, nem no VVF. Quero 42 vCenters, Fred. Posso instalar? Pode instalar. Tá? Licenciamento do vSphere Enterprise Plus. Então todas as funcionalidades do vSphere não tem limitação de funcionalidade. Temos o runtime de Kubernetes aqui com VQS funcionando aqui dentro. Então pode, abandona o OpenShift, migra para o VQS, que já está dentro do licenciamento. Você não precisa ter bare metal. Pode usar direto o hypervisor nativo para hospedar os seus Kubernetes, seus clusters, seu container, sem pagar mais nada por isso. Tá? Já está pago aqui no licenciamento. Não vou falar que é de graça, que é mentira, porque você já pagou aqui dentro do licenciamento. Tem a parte do Area Switch Lifecycle, a Area Switch Standard, que é o Area Operations mais o Area Operations for Logs, que é o antigo Login Site. Tá? Então, tudo isso você consegue operar seu ambiente, fazer gestão de custo, gestão de capacidade, troubleshooting, tudo isso aqui dentro do Area Operations. Tá? E a parte de Operations for Logs é para fazer essa inferência aí, essa leitura dos logs integrado com a Area Operations. Tá? Isso aqui já me ajudou muito em troubleshoot, mas muito mesmo. Tá? vSAN Enterprise, todas as funcionalidades do vSAN, deduplicação, compressão, encriptação, tudo isso. Qual a diferença do vSAN do VVF para o vSAN do VCF? Vejam, aqui você tem direito a 1 TB por core, quando você compra a licença. Comprei 16 cores, 16 TB. Aqui você tem 0,25 GB, né, ou 0,25 TB para cada core que você compra. Então, é um quarto de volumetria. Então, se você tem um vSAN muito grande, você acaba tendo que ter que comprar mais addons. Tá? Eu tenho um exercíciozinho aqui, a gente faz. Ivy Load Balance, que eu falei, Cybersecurity, SRM, antigo SRM e Tanzu. O que a gente não tem aqui? A parte do NSX e a parte do Automation. Sem possibilidade de você comprar junto. Tá? Muito mais limitado, não tem parte de serviço, não consigo botar um TAN, não consigo botar um SAN, não consigo botar um residente. Então o Bruno não consegue suportar esse tipo de ambiente aqui, por exemplo, como um TAN. Tá bom? Mas por que isso, meu Deus? Por que o NSX? Pelo menos, não. É, a Para mim não está a ideia, fazer sentido. a ideia é que a parte de redes, Uhum, Manuel, ela seja cada vez mais incorporada dentro do VCF como é na nuvem. Então, como é que você consome redes na nuvem? Você vai lá na nuvem, você consome um VPC, um uhum. VPC, né? Você baixa esse VPC, ele já tem as VLANs, às vezes com load balance, com firewall, tudo nesse VPC. Então aí eu já vou adiantar para vocês, no VCF 9 já não vai existir mais NSX, tá? Como a gente conhece. Ele vai estar rodando em background ali, mas a gente vai entregar redes não mais através simplesmente de um standard switch ou um switch distribuído. A gente vai entregar redes através de VPC, da mesma forma que a gente faz na nuvem Na pública, própria cloud. tá? Ok, Aqui não, aqui continua como era antes. BBC. Standard switch e distributed switch. Eu ainda não tenho, eu perguntei pro pessoal lá da BU se a gente vai ter VPC para o VVF. A princípio, na versão 9, não. Não temos VPC para VVF. Pode ser que na 9.1 ou na 9.2 venha, mas por enquanto não vamos ter VPC. E aí, se você quiser NSX com overlay e você tem que comprar o VCF, não dá para usar com o VVF, tá? Ah, outra novidade, VMware Workstation Pro e VMware Fusion Pro é gratuito agora, se você for usar para você. Se você for usar na empresa, você tem que pagar. Mas se você for baixar, quer usar no seu computador, quer fazer um laboratório, é free, tá? O Rocktan não é tão ruim assim, tá vendo? SXI free de novo. O Rock tinha acabado com isso, mas todo mundo reclamou. Pô, às vezes eu tenho um SXI só, vou ter que licenciar ele, não faz sentido.
quero fazer um laboratório em casa, quero mexer nisso, quero mexer naquilo. SXI é grátis de novo. Qual é a diferença desse SXI para o SX do VCF e VF? Esse SXI aqui, ele não se conecta no vCenter, tá? Você só consegue rodar ele standalone. Mas ele é gratuito de novo, é igual era o antigo, tá? O antigo você até conseguia conectar ele no vCenter, mas ele ficava sem licenciamento, tá? Esse aqui você não consegue conectar ele no vCenter, tá? Tá aí de novo, mais uma novidade gratuita aqui. Quer baixar o SXI para rodar aqui dentro de um Fusion aí, Nested, você consegue fazer, tá? De grátis, como diz aqui no Brasil. Agora vamos lá, que tem gerado muitas dúvidas, tá? Então vamos, contagem de cores. Vocês têm que ter muita atenção na hora de comprar licenças VMware, tá? E na hora de comprar hardware. Porque se você comprar o hardware errado, você vai comprar licença, vai ter que precisar comprar licenças a mais, tá? Vamos primeiro caso aqui, eu tenho um servidor com 2 CPUs e 8 cores, um servidor antigo. Muitos clientes meus têm essa situação aqui. Então eu tenho 16 cores total. Fred, eu preciso comprar só 16 cores de VCF? Não. Você precisa comprar 32 cores. Porque o mínimo licenciado são 16 cores por socket e não por servidor. Então, se eu tenho 2 sockets, eu tenho que licenciar 32 cores. Fred, eu posso ir na BIOS e desabilitar uma CPU dessa, ficar um rodando? Não. Só se você tirar a pastilha. Se você tirar a pastilha do seu servidor, remover essa CPU, ok, você pode licenciar só 16 cores. Mas se ela estiver desabilitada só na BIOS, você tem que continuar licenciando 32 cores, tá? Então vejam, vou comprar servidor, compra com pelo menos 16 cores por socket. Porque se você vai comprar licenças de VMware a mais, aí depende do licenciamento, tá? Fred, eu tenho uma CPU com 16 cores. Quantos cores eu preciso comprar? 16 cores, tá? Ou eu tirei a pastilha, ou eu só tenho uma CPU no meu servidor. Fred, eu tenho duas CPU com 17 cores. Eu preciso comprar 16 mais 16 mais 16 mais 16? Não. O 16 é o mínimo. Não é múltiplos de 16. Você compra o mínimo 16, mas você pode comprar 17 cores, você pode comprar 18 cores, você pode comprar 19 cores. Eu tenho visto muitas fake news no LinkedIn, em, nas redes sociais aí, no X, falando: ah, você tem que comprar múltiplos de 16 cores, isso e aquilo outro. Não, são 16 cores, é o mínimo que você compra. Tá? Hoje em dia, você nem consegue comprar servidores com menos de 16 cores. Então, isso aqui é para facilitar na hora de vender os cores para vocês. Beleza? Próximo ponto. Fred, eu quero comprar Wait, Vissan. wait, 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 wait. Vamos lá. Então, isso para dizer que o que eu li, vejo também é fake news, que o mínimo de licenciamento, acho que é por empresa, ou sei lá, por servidor, eram 72 cores mínimo. Não houve É esse. mentira. É É fake mentira, news, fake mano. news. É o pessoal da Mentira, Red Hat, é o pessoal da Nutank, é o mentira. pessoal, tá? Eu vou Não, chegar não, nesse não, não. ponto, tá? Existe sim um requisito de 72 cores, mas eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Ok, Mas o mínimo que você compra é de 16 cores por socket por servidor, tá? Eu tenho um slide só para isso aí, para falar sobre isso também. tá certo. vSAN. vSAN, a gente tem que se preocupar bastante com vSAN. Se eu tenho vSAN, quantos cores de VCF ou de VF eu preciso para não precisar comprar licenças addons de vSAN? Corre de addon de vSAN. Vamos tentar correr disso. Vamos tentar licenciar tudo dentro do VCF e do VVF. Então temos aqui um cenário. Eu tenho 4 servidores com 2 CPU e 16 cores. São 32 cores por host, totalizando 128 cores licenciados. Quantos TIBs de vSAN eu tenho direito a usar aqui? 128. 128, 128, porque eu estou licenciando para VCF. Tá? Então, se eu tenho 128 teras de disco, eu já tenho meu licenciamento aqui. Se eu tiver mais de 128 teras de disco, eu preciso comprar addons de vSAN. Tá? Fred, mas eu quero pegar esse mesmo servidor e licenciar para VVF. Não faz sentido eu usar VCF, VMware Cloud Foundation, eu quero usar VMware vSphere Foundation.
tá? Que é o que cabe aqui dentro da empresa. Mas o meu servidor tem 4 hosts, meu cluster tem 4 hosts, 2 CPU e 16 cores. Então você tem os mesmos 128 cores. Porém, a licença do VVF, ela só vem com 256 gigas, não vem com 1 tera. Então você tem licenciado 32 TBs para vSAN. Você tem mais que 32 TBs, TB de hardware para vSAN, de disco, então você precisa comprar aqui até complementar. Por exemplo, aqui para a gente ter os mesmos 128 TB, eu precisaria comprar 96 addons de vSAN. E às vezes, Manuel, aí é que está a jogada. Eu licencio 128 core de VVF, compro mais 96 addons de vSAN e essa conta fica mais cara que se eu tivesse comprado VCF. Porque VCF eu não preciso comprar addons de vSAN. Então, se você tiver vSAN, é muito importante você fazer essas contas certinhas, porque às vezes você vai pagar mais caro se você comprar addon de vSAN do que se você comprar a licença de VVF. Ah, mas eu não quero usar tudo que tem no VVF. Não tem problema, tá? Você usa o que você precisar dentro do VCF, mas você não vai pagar mais dinheiro para poder ter o vSAN funcionando, tá bom? A Por isso é muito questão também, importante. Outro ponto tirando a muito questão das importante. licenças, será, a minha questão é, o hardware do VCF, do VVF, vai ser compatível ou vai aguentar o workload no VCF? Aqui, sim. Aqui é a mesma coisa, o mesmo. Aqui eu estou no mesmo cenário, né? Um cluster com 4 hosts. Uhum, Mas o que rodaria em um rodaria no outro. Então, por exemplo, você tem requisitos de arquitetura para o VCF, né? exato. Que eu preciso ali ter no mínimo 3 nós com vSAN para fazer o meu management domain. Então, você precisa ter vSAN. Para o VVF, você não tem Não requisito de tem vSAN, requisito, é só o center tá? e... Isso, exato. Tá bom? Mas se você já estiver montando um cluster de vSAN com 4 nós, 5 nós, 6 nós, considere usar VCF. Tá? A gente consegue botar tudo num único cluster, o VCF funcionando. Tanto o domínio de gerenciamento, management domain, quanto o workload domain dentro do mesmo vSAN, no mesmo clusterzinho. É uma arquitetura misturada que a gente tem bem pequenininha para rodar em ambientes pequenos o VCF. Tá? Não preciso ter 2, 3 clusters. Um cluster só com vSAN, você já consegue rodar o VCF inteiro, inclusive os seus workloads aí de produção. Tá? Interessante, ok. Ah, diferenças do suporte. Então, antigamente a gente tinha o suporte production na VMware e a gente tinha o Success 360, 360. Então, esses caras morreram, não existe mais suporte production, nem o Success 360. E a gente tem só o suporte normal, suporte de produção da Broadcom, que é 24/7. Então, quando você compra uma licença de VCF ou de VVF, você já tem o suporte de produção. Eu quero ter um TAM para falar o que eu falei para vocês, né? Um Solution Guidance, um Operations Optimization. Então, você compra um addon de TAM. Ah, eu quero ter um gerente de suporte que me acompanhe nos meus chamados. Você compra um STAN. Eu quero ter um engenheiro dedicado de suporte. Então, você compra um DTSE aqui, DTSI, tá? Então, aqui estão algumas das features, o que cada uma dessas pessoas rodam. TAM, nós temos TANs que falam português, como o Bruno Ribeiro, tá? E temos outros TANs que falam português também. Então, a gente tem TANs espalhados no mundo inteiro. STAM, somente em inglês. DTSE, somente em inglês. Tá? O TAN, você tem TANs que falam português, espanhol e inglês. Então, às vezes, esse cara aqui, o TAM, ele não faz um root cause análise, mas ele pode te ajudar na comunicação com o SAM ou com o DTSE. Então, por exemplo, o Bruno ele pode ser ponte aí para qualquer um desses caras aqui, tá? Eu tinha um cliente que tinha o SAM e o TAM e o Bruno me ajudava nesse papel de engajamento do SAM. Tá? O SAM não falava português, mas o SAM falava somente inglês e o Bruno falava português e inglês. Ele então ajudava o cliente, às vezes até durante um chamado, mandar um e-mail, enfim, tá? Depois eu vou mandar esse PPT aqui pro Manuel, aí o Manuel fica à vontade de distribuir aí pro pessoal. Boa. Thank you.
É, aqui é um pouquinho sobre o VCF. Então, a ideia do VCF é ser a experiência de nuvem pública dentro de casa, tá? Trazendo resiliência, segurança e economia. Então, a mesma experiência que você tem na nuvem pública, a gente vai trazer para dentro de casa. Se antigamente as pessoas falavam, eu vou para a nuvem pública porque ela é mais fácil eu fazer deploy de um Kubernetes, porque lá é mais fácil eu ter um load balance, porque lá é mais fácil eu ter storage. Acabou com essa desculpa. Você vai ter a mesma experiência dentro de casa agora numa única console, tá? É, eu tenho outros slides aqui, deixa eu ver se eles estão em hidden. Só um minuto. Ah, não, tá aqui, beleza. Eu quero pular direto para esse aqui, depois eu falo mais do VCF 9. Ah, não, vamos seguir a sequência aqui. Vamos seguir a sequência. Então, VCF Vamos 9, embora. algumas coisas do VCF 9. Nós vamos ter uma console de operação e uma console de automação. Então, temos uma console para quem opera o ambiente e temos uma console para quem consome ambiente. Antigamente, como é que era? Quem operava o ambiente operava no vCenter e quem consumia ou acessava via RDP ou SSH ou acessava o vCenter também para acessar a console daquele ambiente, né? Alguém chegava lá no Manuel e falava, Manuel, eu quero uma máquina virtual tantos gigas. O Manuel ia lá e criava a máquina virtual. Então isso acabou. Então você vai ter uma console que só opera e uma console que só consome. O Manuel ele pode Correto. operar e consumir também no mesmo papel. Tira o boné lá de consumidor e passa o boné de operador para ele, mas ele pode ter esses dois papéis. Então dentro da console de operação, tá, você vai ter aqui multi-tenants, então você vai ter seus tenants aqui de marketing, o tenant de IT, o tenant de sales, e cada tenant desse vai ter seus recursos com seus workloads domain, e você vai conseguir fazer a parte de gestão de custo, a gestão de troubleshooting, a gestão de performance, gestão de logs, gestão de auditoria, simulação de migração para a nuvem pública, tudo aqui dentro desse portal, que é um operations misturado com login site, misturado com vCenter. Então pegaram o melhor do vCenter, o melhor do operations, o melhor do login site e botaram numa única console, tá? Uma dúvida agora. Não vai ter mais vCenter? Por enquanto ainda temos o vCenter, tá? Calma, gente. Ainda temos o vCenter. Vocês podem continuar fazendo através do vCenter a mesma coisa que vocês fazem hoje. Mas a ideia é que vocês passem a usar mais a console do Operations, que é uma console como se fosse uma console de nuvem pública, tá? Para operar ambiente. Tenho uma dúvida. Console. Pode falar, mano. Ok. Não, não. Por acaso, acho que fui na consola, no slide que eu queria antecipar. E já vi que o VVF não tem add-on nem o NSX, nem o Area. Você acabou de falar de entrega de VMs, de operações. E eu pensei, lembrei no Area Automation. Isso significa que o Area Automation simplesmente está disponível apenas para VCF também. Exatamente. Tá corretíssimo, Manuel. Somente disponível para VCF, tá? Quem não tem, vai fazer Quem não a moda antiga tem no que vCenter. Não no tem como. vCenter ou usar o Uhum. Orchestration. Lembra do Orchestration? Isso, Do ok. Orchestrator? Isso. Você já pode usar o Orchestrator ainda. Tá? Ok. A parte de consumo do VCF 9, ele é igual ao consumo de uma nuvem pública. Então, os seus clientes agora podem consumir diretamente da console, não precisam pedir para o Manuel criar máquinas virtuais. Eles podem vir aqui na console, tá? Se eles tiverem permissão e tiverem cota, eles podem pedir uma máquina virtual, eles podem pedir um cluster Kubernetes, eles podem pedir um load balance, um volume de storage, seja para máquina virtual ou para um Kubernetes, tá? A parte de banco de dados. Então, tudo isso aqui são opções que as pessoas podem consumir. Lógico que a gente vai dar permissão para essas pessoas consumirem ali o que elas precisam consumir, né? Desde um DNS, um cofre de senha, uma troca de uma senha do root, enfim, tudo isso a gente consegue out of the box aqui. Ele está mais simples do que o automation antigo, Manuel. Antigamente a gente tinha que fazer tudo na mão no automation. Criar os Espera, blueprints na mão. espera, espera, espera. Ok, temos É. a parte da automação gráfica, a parte do código, em que eu vou lá, crio aqueles workflows, ainda existe ou não? Ainda existe.
Quero Boa. criar algo customizado e Exatamente. publicar aqui, né? Uhum. Quero que a pessoa clique aqui e crie aqui do jeito que eu customizei, ok? Você vai importar do seu automation para cá, sem problema nenhum, tá? Continua funcionando, continua daquele mesmo jeito. Porém, isso aqui está mais simples, que já está Sim, pré-criado. tá mais simples, certo? Tá mais simples. Você não precisa criar agora um código para entregar load balance com AVE. Não, já está pronto. Já está boa. Tá bom? Então tudo isso aqui já vem out of the box pronto. O que você quiser customizar e fazer na mão, algum serviço específico, chamar o Remedy, chamar o ServiceNow, publicar alguma Uou! coisa no X, tudo isso você Aquelas consegue fazer ainda pelo Automation. integrações com Configuration Manager, tipo Ansible, blá, 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 está Tudo lá. funcionando, Então, boa, tudo Terraform. funcionando, configurando. Você não precisa abandonar seu Terraform, você não precisa Uhum. abandonar seu Ansible. Tudo isso se integra com esse cara aqui, tá? Dá para fazer a mesma coisa por aqui? Dá para fazer. Tá? Não preciso comprar nada da Red Hat, não preciso comprar. Mas eu gosto de usar o Terraform. Tudo aqui já usa Terraform. Meus scriptzinhos lá, tudo bonitinho. Já uso o Ansible, tudo bonitinho aqui. Pode continuar integrando aqui, funcionando aqui. Tá? Eu tenho já alguns workflows no Jenkins, Fred. Eu quero usar o Jenkins com Terraform e com Ansible. Tudo junto. Dá para fazer? Também dá para fazer. Tá? Que o céu é o limite. A vantagem agora é que está mais simples de consumo. Então, aqui embaixo tem a utilização, que é a cota daquele usuário, né? Você tem ainda aquelas políticas de aprovações, o gerente tem que aprovar ou não precisa aprovar, quanto está Uhum. custando. Então, tudo isso continua da mesma forma. Então, é console de consumo e console de operação. É isso que tem no VCF 9, tá? Então, fica tudo mais bonitinho, de forma que te traga uma experiência mais de nuvem. De novo, o Pat Gelsinger viu que estava perdendo o mercado para a nuvem pública e agora o Rocktan entendeu isso também, está trazendo, olha, você não precisa mais para a nuvem pública, se você quer ter a mesma experiência, pode fazer dentro de casa, tá? Então é isso. Vamos agora falar um pouquinho de fake news. A Broadcom está exigindo licenciamento mínimo de 72 cores por licença. Fake news, tá? Fake news totalmente. Teve essa mensagem aqui, rolou na internet. Aqui foi um distribuidor, tá? Que a Arrow que criou essa mensagem e ficou meio esquisito, tá? O que existe agora é 72 cores por contrato, por contrato. Então, assim, estou renovando o meu contrato. Quero renovar o meu contrato inteiro de todo o meu parque, mas só quero renovar 16 cores. Não, não tem como. O mínimo por contrato são 72 cores. E se você olhar, 72 cores são 3 hosts. Tá? 3 hosts. Então, assim, é muito difícil você ter menos que 3 hosts rodando por aí. Se tiver menos que isso, você vai usar o SXI Free. Você não precisa ter contrato. Ok? Então, é só um mínimo de contrato. Eu quero comprar. Comprei 72 cores, Fred, no meu contrato. Quero comprar mais um core depois. Eu posso? Posso. Não é por compra. Tá? 72 cores não é o mínimo por compra. Não existe mínimo por compra. O mínimo por compra é um. Você pode comprar um core se você precisar. Tá? Então a gente tem um 72 cores, é um contrato da sua empresa com a Broadcom, que ali você vai ter milhares de cores. O mínimo de core por CPU é 16, e eu posso comprar um core só se eu quiser, tá? Para complementar, sei lá, um core a mais que eu comprei errado, ou seja lá o que for, tá bom? Então aquele lá era fake news, ficou claro? Claríssimo. Beleza. Outra fake news, a Broadcom vai começar a cobrar multa de 20% caso contratos de subscrição sejam renovados com atraso. Isso sempre existiu na VMware. Há 10 anos que eu trabalho na VMware, esses 20% de multa sempre existiram. O que, que acontece? O Account Director, que é o vendedor da Broadcom, antigamente da VMware, eles faziam vista grossa. Tá? Eles não querem aplicar multa para a empresa do Manuel que está renovando. Não existe isso, gente. Essa Esse multa é, sempre existiu, esse é o mas a gente Bruno ou é só. o outro? A gente sempre. Quando é que a Broadcom, a VMware aplicava essas multas? O cliente ficava 3 anos sem renovar e aí queria renovar. Aí a gente falava para eles: não, 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 renova não. Compra do zero, senão você vai ter que pagar a multa. É isso que acontece na prática. Tá? Sempre aconteceu, sempre existiu. Está aqui o anúncio de 2018 falando que ia ter essa multa. Então, quando a multa
é muito grande, ou quando a multa, o vendedor não consegue justificar, dar um desconto em cima dessa multa, a recomendação é que a gente faz um contrato novo, pessoal. Não renova não, porque senão você vai ter que pagar multa. E aí faz um contrato novo, tá? Mas sempre existiu. Então isso é só mais uma coisa que o pessoal da concorrência está usando para falar, não, não compra que agora tem uma multa. Não, essa multa sempre existiu e sempre foi negociado. Se tivesse muito grande essa multa, compra licença nova que você não vai pagar nada. Ou que o vendedor ia lá e tirava essa multa lá, dava desconto em cima dessa multa, tá bom? Vamos lá. Teve um estudo do Gartner que disse que migrar uma aplicação de uma nuvem VMware para outra plataforma pode custar até US$ 3.000 por VM. Isso é verdade, pessoal. Tenho clientes que estão sofrendo para tentando sair de VMware, estão pagando mais. Por quê? Primeiro que o licenciamento do concorrente não é mais barato que o nosso. Também é outra fake news. Tá? Se você botar na ponta do lápis ali, é fake news. O nosso licenciamento só é mais caro que o nosso próprio licenciamento antigo. Lembra, a VMware dava muito desconto, a VMware tinha licença muito barata. Aumentou? Aumentou. Mas agora é um preço justo de mercado, é o preço que nossos concorrentes também usam. Então, se você for usar a plataforma de nuvem privada da Red Hat, você vai ver que ela é mais cara que o VCF. Se você for usar a plataforma de nuvem da Nutanix, você vai ver que ela é mais cara, quase 2 vezes mais cara que a da VMware, tá? Então, realmente, aí teve um estudo do Gartner, teve vários anúncios dizendo que realmente isso acaba ficando mais caro, custo operacional, custo de migração, o licenciamento é mais caro. Então vamos lá, os concorrentes são mais baratos que a VMware. Fake news, pessoal. Aqui é um caso do Brasil. O Banco Central do Brasil, Bacen, comprou licenças de VCF por R$ 1.437 por core. E esse mesmo cliente comprou licenças do nosso concorrente que começa com N, que termina com Nutanix, e pagou 3.790 por core. O mesmo edital, o mesmo public bid. Viram a diferença? VCF é mais caro? É mais caro que o VMware antigo, mas mais caro que o concorrente não. Tá? Isso aqui é um exemplo para vocês. Pesquisem, procurem, falem comigo que eu vou mostrar para vocês que vale a pena. Tá? A Broadcom não investe em inovação na VMware. Lembra que eu falei, o Rocktan é mais inteligente que nós todos juntos aqui na sala. Esse cara é muito inteligente, ele é formado em MIT, ele tem pós-graduação em Harvard, ele tem 76 anos. É um cara que administra empresas há muitos anos. É um cara de negócios. Então ele sabe que um produto vai dar certo, ele investe nesse produto. Então ele investiu, ele bateu o recorde de desenvolvimento em R&D. Ele investiu US$ 2 bilhões por ano no VCF. Tá? É por isso que o VCF, a gente está saindo do 5 indo para o 9 agora, e o 9 é totalmente diferente do 5, gente. É outra plataforma, o cara botou muito dinheiro em cima disso. E ele está investindo muito dinheiro em VMware. Ele quer que a VMware dê certo. Ele teve seus percalços na CA, ele teve seus percalços na Symantec, ele apanhou bastante lá, mas agora ele quer botar o negócio para funcionar. Porque todo mundo faz piada com o nome dele. Fala, ele vai matar a VMware, agora ele matou a Symantec e a CA. Ele não quer que isso aconteça, tá? Ele não quer que isso aconteça. Ele vai botar, é a honra dele antes dele se aposentar, é fazer que a VMware seja a maior provedora de nuvem privada do mundo. É o melhor produto de virtualização. Ele quer que seja a melhor provedora de nuvem privada do mundo. Ele não quer criar um produto de nuvem pública. Não é o objetivo dele. Nuvem pública a gente tem Google, a gente tem AWS, a gente tem Microsoft, a gente tem Oracle. Ele quer que o produto dele seja o melhor para dentro de casa, tá? Era isso, pessoal. Alguma dúvida? Ficou alguma coisa para trás que eu não expliquei? Microfone aberto. Fiquem à vontade. Por mim, eu estou satisfeito, muito satisfeito. Gostei, tirou muitas dúvidas, mas também deixou aqui claro que parece não, é obrigatório ir para VCF, né? É o, di- é o dire... Manuel, é o direcionamento da empresa. Tudo que a gente vê de investimento, tudo que a gente vê de marketing é para o VCF, tá? Essa semana que eu tive em Palo Alto lá, com o pessoal que desenvolve o produto, eu não ouvi falar em nenhum momento sobre VVF, sobre vSphere puro.
tá? É tudo VCF. O investimento dele é em VCF. E como eu falei, às vezes o VCF é mais barato que o VVF, tá? Um outro ponto aqui que vocês não, talvez não saibam, pelo menos aqui no Brasil funciona assim. Quando alguém quer comprar VCF ou VVF e pede desconto, o nosso vendedor aqui, o nosso account director, ele só consegue dar desconto em cima de VCF. Ele não consegue dar desconto em cima de VVF. Então, VVF você vai sempre pagar preço de lista. E o VCF, ele tem lá uma tabelinha de desconto que ele pode dar dependendo da quantidade de cores que você comprar. Quanto mais cores você comprar, quanto maior o período do contrato, 5 anos, por exemplo, o desconto é maior ainda. Tá? Então, chega no final das contas, não justifica pagar o VVF. Justifica você investir no VCF. Eu sei que, dependendo do caso de uso aí de vocês, o VCF não cabe, porque o ambiente é pequeno, porque você usa outras coisas, enfim. Mas considerem o VCF, se puderem, porque no final das contas ele se justifica ali no final. Tá? Aqui não é conversa de vendedor, tá? É experiência aqui do que eu tenho visto. Eu tenho os clientes comprando VVF e agora estão migrando para VCF porque a conta vai ser mais barata. Vai ser Tá? mais barato. Hum, ok. Pe- Pelo menos a nível de automação, aquilo que consideramos um software defined, um clique e faz deployment private cloud, faz sentido. Mas como eu dizia, pelo menos no nosso mercado aqui, nem todos ainda estão nessa onda ou nessa vibe, então é meio É complicado. completamente Uhum, compreensível, mano. Eu também uhum, tenho clientes que não cabem o VCF, tá? Tenho clientes que não cabem o VCF, onde você não consegue usar o VCF. uhum, E aí não tem outro jeito, o licenciamento é do VVF mesmo, tá? Tem um outro ponto que uhum. não estava aqui no site, no slide, que é o seguinte: se você tem sites ads, ad sites espalhados, pelo menos 10 site ads, existe um licenciamento DVCF específico para site ad, que aí o mínimo de cores é 8 por CPU, baixa esse requisito, e o licenciamento é mais barato, tá? Licenciamento mais barato que o do VCF normal. Ele é quase o preço do VVF. E aí você opta para usar automação ou não. É só um licenciamento ali, é uma oferta de licenciamento comercial para quem usa sites ads, tá? Mas se o seu ambiente é muito pequeno, você não tem automação, você usa pouca automação, se você não tem o objetivo de criar uma cloud privada, ou é vSphere Enterprise Plus ou é VVF, tá? Pois. Não sei se outro pessoal tem questões, mas assim, em termos de automação, private cloud, ok? Temos o que Sim. temos VMware, eu sei que VMware funciona, tem um ecossistema mais do mercado. Acho que não conheço nenhuma empresa com um ecossistema que possa competir com a VMware. Mas assim, em termos de private cloud e essa história do one click, e temos aí uma private cloud já bem automatizada. A VMware versus, acho que, qual seria o competidor mais próximo? Seria o quê? Seria o OpenStack, Nutanix. Nutanix nem tem Não, tanta coisa, mas... não, eu acho que hoje o competidor que faz coisas bem parecidas com a Uhum. gente é a Huawei. A Huawei tem um produto de Huawei, cloud ok. privada muito parecido com o nosso. Inclusive os Huawei. ícones, até os ícones são parecidos, tá? O preço também é bem parecido, então ele é bem parecido. A Red Hat, ela não investe em virtualização de VMs, tá? O negócio dela é container, é Kubernetes. Você consegue rodar VMs? Consegue, mas existem várias limitações. Então, se o seu ambiente ainda for um ambiente tradicional de máquinas virtuais e não de aplicações modernas, a Red Hat não é uma boa opção, tá? Nutanix é uma boa opção somente se você for hiperconvergente,
Se você tiver storage, não tiver storage tradicional, tiver storage dentro da barriga das máquinas. Se você usar storage tradicional, storage EMC, seja lá qual for o storage Dell, você não consegue plugar ele dentro do seu cluster Nutanix. Então você fica limitado também. Tá? Um ecossistema de cloud privada legal, mas só pode usar o storage deles. Diferente da VMware, que você consegue usar qualquer storage. Uhum. Eles não, só pode usar o storage Pois é, deles. o Ocean Red Hat Storage não então, está, Red Hat não investiu em virtualização, somente em containers. Microsoft, bom, vocês conhecem o hum, Hyper-V, é uma possibilidade, mas fora de questão. fora de Tá questão, fora. né? Alguns clientes têm optado por usar AWS Outpost, tá? Então Nunca eles ouvi põem falar dentro disso. de casa um cluster da AWS e aí usam cloud privado dentro de casa. Mas assim, o que eu vejo que está mais próximo é a Huawei hoje, tá? Mais próximo da gente. Inclusive de preço e de funcionalidade. Tá? Estão alguns anos atrás ali da VMware ainda em taxa de consolidação e algumas features, mas Red Hat não funciona legal para máquina virtual, Microsoft também não, a Nutanix só se você não tiver storage externo, então, e a Nutanix é mais cara, é muito mais cara que VMware, então acho que a Huawei é o nosso concorrente aí mais direto hoje. All right. Thank you, guys. If you have any questions, this is the time. Ou calem para sempre até É, a go ahead. próxima. Se vocês Parabéns, precisarem, Fred. Parabéns aí. se vocês precisarem de ajuda para montar algum licenciamento, pode falar comigo. Olha, eu preciso licenciar aqui, Fred, me ajuda a montar o sizing, ou vou preciso comprar máquinas, me apoia aí a montar um sizing. Pessoal, sem problema nenhum, eu trabalho no Brasil, no Rio de Janeiro, mas na camaradagem e na ajuda, eu apoio vocês sem problema, tá? Estou à disposição. Boa, boa, boa. Vou partilhar aqui com o pessoal da Legal, Manuel. Obrigado pelo convite. Estou à VMware. disposição. Quiser falar de Ok, Private AI, quiser fazer uma demo de VCF, fica à vontade. Só convidar. ok. Não trouxe nenhum gift hoje, Parabéns, mas parabéns thank you. pela apresentação, Obrigado. Manuel. Não fui eu que Fred. apresentei, não fui eu que apresentei. É Não, isso. Manuel é o host, como sempre. Sim, E muito obrigado pela apresentação, Eu vou Fred. ter que sair já, guys, é Muito mas isso. muito interessante. obrigado. Fred, Yeah. vamos ainda falar. Acredito que tens um Vamos. portfólio de coisas para nos apresentar. We will talk. Fica Bruno, à muito vontade. obrigado. See ya. See you guys. Obrigado. Fiquem bem.